Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre a questão de citações e como que isso aí é mensurado, onde que eu devo me basear e o que que eu devo fazer para que, de fato, seja contabilizado. É um assunto muito importante, porque nós, como pesquisadores, nós precisamos ter alguma métrica que, de certa forma, permeie ali, mostre o que que a gente tem produzido e se essa ciência que nós estamos fazendo, ela tem sido relevante como formato de acompanhamento mesmo. Então, você pega, submete a um edital para tentar um fomento lá para a tua pesquisa. Então, como que a CAPES ou outras fundações, elas avaliam se você tem produzido algo relevante, você deve receber mesmo esse fomento através de algumas métricas, incluindo as citações, tá? Então, citação hoje em dia é algo muito importante para um pesquisador. A gente já conversou em outros momentos que ciência a gente não faz só por fazer, a gente faz para ter um benefício para a sociedade. Então, a gente faz ciência para trazer um impacto para a sociedade. E como que vai trazer esse impacto? Mostrando o impacto também na comunidade científica. Então, se eu pego lá e descubro algo muito relevante, muita gente vai falar sobre isso, vai citar esse meu trabalho. Falar, olha, o Cristiano lá fez um artigo e ele trouxe esse dado. Então, esse número de citações é muito importante. Só que a gente tem um problema grande em relação à questão de citações. Muita gente até fez ali no passado alguns trabalhos relevantes, só que por descuido ou até mesmo por falta de intimidade com a tecnologia, com a informática, isso acaba se perdendo um pouquinho e deixa desatualizado o seu perfil. Ou até mesmo por desconhecimento de que isso é importante, manter um perfil atualizado. Isso que eu vou trazer, vejam pelo seguinte lado. Para os docentes que já têm publicação, é muito importante, mas muito importante para já. Para os doutorandos que já têm publicação, também. Para os mestrandos, graduandos, dependendo do nível, que já têm publicação, é importante para agora. Ah, você está começando a tua jornada acadêmica, é isso, como pesquisador, não tem publicação ainda, mas está ralando para isso. É importante que você saiba disso, porque quando você começar a rodar essa engrenagem, essa roda, você começar a ver os frutos aí em termos de publicação, você já sabe da importância disso, tá? Então, para todo mundo isso é importante. A gente está aqui num grupo que é composto só por cientistas, em diferentes níveis acadêmicos, mas todos são cientistas, tá? Então, é muito importante essa nossa conversa. Da mesma forma que eu sempre peço, tira a foto quando eu colocar os slides ali. Deixa eu só projetar primeiro, antes de mais nada, daí eu faço propaganda depois. Espera aí. Então, tirem fotos, marquem o NARS, marca até mesmo meu perfil, lá pode marcar que eu recompartilho, como forma de divulgação mesmo do nosso grupo. Então, hoje a nossa conversa é voltada para questões de acompanhamento de citações. E quando a gente fala em acompanhamento de citações, a gente está falando principalmente de três lugares, né? Três bases aí. Google Scholar, Web of Science e Scopus. As três têm diferentes níveis de importância, digamos assim. Tem sua finalidade, cada um tem sua finalidade, mas tem diferentes níveis de importância. Então, esse acompanhamento de citações, ele precisa ser feito de alguma forma. Mas antes de falar de acompanhamento de citações, a gente precisa falar o porquê disso. Então, quando eu faço uma pesquisa, eu construo lá meu artigo científico, publico em uma revista nacional, internacional, esse artigo ele é disponibilizado. Alguns em acesso aberto, né, que é o chamado Open Access, que algumas revistas fornecem gratuitamente ou algumas fornecem mediante pagamento. Então, isso também é outra coisa que eu, fazendo um gancho aqui importante, você vê, sempre quando você está escolhendo uma revista que
esteja no PubMed e seja de acesso aberto, é o melhor cenário possível. Só que a maioria das revistas que estão no PubMed e têm o acesso aberto, elas acabam cobrando por isso. Então, antes de enviar o teu artigo para uma revista, verifique a questão das cobranças, por favor. Tá? Senão você aparece com um boleto de 10 mil reais lá e aí o que vai fazer? Então, essas revistas, elas publicam os artigos disponibilizados, seja dentro do PubMed ou não. Outros pesquisadores acham teu artigo de alguma forma, pelo Google ou pelo próprio PubMed, ou por outra base. Esses outros pesquisadores acessam teu artigo e logo eles vão ter a tendência de citar o teu trabalho em algum momento, quando eles finalizarem o trabalho deles, né? Então, eu leio um artigo lá da Renata, acho interessante, escrevo uma frase citando a Renata dentro do meu trabalho. Então, isso seria uma citação que eu estou fazendo do artigo da Renata, tá? Então, quando eu quero mensurar o impacto desse pesquisador na comunidade, eu preciso de algum indicador voltado para a questão bibliométrica, para a questão do próprio artigo. E isso é feito, primeiro, em dois âmbitos, né? Quando se trata do pesquisador. Eu quero saber, por exemplo, qual que é o impacto da Karina em termos de comunidade científica mesmo, como pesquisadora. Então, eu posso ver lá a quantidade de citações que a Karina tem. Então, a Karina teve 3 mil citações. Então, olha, o número de citações super alto. Então, acompanha o número total de citações. Só que é lógico, isso aí é um pouco enganoso quando eu penso em quantidade de citações. Porque o pesquisador ele pode ter feito lá 10 artigos horríveis, mas um foi muito bom. E esse um foi disparado em termos de citação. Então, tem pesquisador que sobrevive por conta de um artigo. Então, acaba sendo enganoso, porque a quantidade de citações vai ser alta, mas o impacto mesmo desse pesquisador na comunidade ele está sendo baixo, porque ele não teve constância, ele teve um surto de genialidade. Então, pensando nisso, pensando em termos de acompanhamento, em termos que o pesquisador ele produz e produz bem, a gente tem o chamado índice H. Então, esse índice H ele combina a questão de produtividade e impacto. Então, o quanto esse pesquisador ele produz e o quanto ele impacta com a produção dele. Então, a gente vê tanto quantidade quanto qualidade desses artigos. Isso é bem importante quando a gente pensa em termos de índice H, porque alguma sociedade que vai fornecer fomento para a tua pesquisa, um dos pontos que é levado em consideração é o próprio índice H do pesquisador. Porque se essa instituição que vai fornecer fomento, vai pagar para você pesquisar, ela vê lá que o teu índice H é muito baixo, e você já tem tempo aí de pesquisa, ela vai falar, olha, vou colocar dinheiro ali para um pesquisador que não está produzindo algo relevante, então talvez seja melhor investir em um pesquisador que ele já está produzindo algo mais relevante. Então acaba sendo importante dentro da comunidade científica. Então, é essa produção científica visualizada pelos pares. Quando esses pares citam teu artigo, ele vai impactar o chamado índice H. Então, o índice H, ele leva em conta qualidade e quantidade, tem que ficar muito bem claro isso, e por isso que ele é tão importante dentro da comunidade científica, dentro do meio dos pesquisadores. Ele avalia o impacto do pesquisador de maneira individual. Então, a gente já falou em outros momentos aqui no NARSM sobre JCR, né, fator de impacto. Então, a gente já conversou sobre o próprio Qualis. Isso aí seria a métrica do periódico científico. Mas quando a gente fala a nível de pesquisador, então, eu quero ver o nível de publicação que eu tenho. Então, eu vejo o índice H. Então, o índice H acaba sendo essa métrica a nível de pesquisador, individual. Ele seria o número de artigos publicados pelo pesquisador, o qual obtenha citações maiores ou iguais a esse número. Ou seja, eu tenho um índice H de 3, significa que eu tenho 3 artigos citados pelo menos 3 vezes. Se eu tenho um índice H de 15, eu tenho pelo menos 15 artigos publicados,
citados 15 vezes cada, tá? Então, eu tenho, se eu pensar no índice H de 15, é um índice H bem alto. Por que que é um índice H alto? Porque esse pesquisador ele publicou pelo menos 15 artigos, e 15 artigos relevantes, porque 15 citações significa que a produção foi relevante. Tá? Então, essa métrica ela traz essa ideia em termos de relevância do próprio pesquisador. Então, é bem importante nesse sentido. E a partir do momento que você vai subindo o teu índice H, vai ficando cada vez mais difícil, porque você vai ter que aumentar a quantidade e a qualidade da tua publicação. Então, se a gente pega aqui alguém que publicou um artigo e teve pelo menos uma citação, o índice H é 1. Essa mesma pessoa, outra pessoa publicou um artigo e teve 5 citações, índice H é 1, porque teve um artigo com citação, tá? Então, essa seria a ideia do índice H. Tá, mas se eu tenho só um índice H, eu tenho um índice H único, como que funciona, como que eu vou acompanhar essa métrica de citações, já que o índice H ele é baseado nas citações, como que eu faço esse acompanhamento? Então, a gente tem, basicamente, ali 3 lugares que são os principais em termos de acompanhamento de citação: Web of Science, Scopus e Google Scholar. Inclusive, eu vou mostrar depois, o Lattes tem um espaço lá para você colocar cada um deles. O índice H do Web of Science, e o número de citações da Scopus, lá no Lattes ainda não tem índice H, e o Google Scholar também, o número de citações, né, do Google Scholar. Mas muitos pesquisadores acabam colocando hoje no Lattes, como não tem espaço ali, coloca na própria descrição do pesquisador. Também depois eu mostro para vocês como fazer isso. Então, hoje a ideia é que seja algo bem prático. Eu coloquei no chat lá para vocês. Quem não tem perfil no Publons, cria um perfil no Publons. Quem não tem perfil no Orcid, cria um perfil no Orcid. Quem não tem perfil na Scopus, cria um perfil na Scopus. Isso vai ser bem importante, como eu disse, é bem prático. Eu vou entrar em cada base aqui, e daí vai ser bem importante para quem já tem publicação, porque precisa atualizar isso, precisa deixar tudo isso bem atualizado, porque senão as bases não conseguem puxar o que você publicou. Tá? Então, vamos conversar primeiro sobre cada uma delas. Web of Science é a primeira que não ao acaso, porque é a principal. Quando a gente pensa em termos de fator de impacto, que seria a métrica da revista, é o principal lugar para você ver. Então, o Web of Science, o principal fator de impacto a gente vê nas revistas é derivado do Web of Science. E quando se pensa em índice H, também o índice H da Web of Science tem o maior peso. Então, ele é o mais tradicional. E por que que ele é tradicional assim? Para uma revista estar dentro da Web of Science não é tão fácil assim. Já não é fácil estar dentro do PubMed. Da Web of Science é pior ainda. Então, a Web of Science é um conjunto menor ali de revistas, então um conjunto, de certa forma, pequeno, por mais que agora, em 2023, em agosto, acho que mês passado aconteceu isso, a Web of Science lançou um novo fator de impacto, onde ela incluiu outras revistas. Então, revistas que não tinham fator de impacto passaram a ter, e se elas passaram a ter fator de impacto, logo elas estão dentro da Web of Science, e logo elas são contabilizadas nas citações. O índice H da Web of Science, ele contabiliza apenas revistas da Web of Science, que estão dentro da Web of Science e que foram citadas por revistas também da Web of Science. Tá? Então, por isso, ele acaba sendo muito difícil. Ele não é tão simples para você subir o teu índice H na Web of Science. Porque, primeiro, a revista que você publicou precisa estar dentro da Web of Science e a revista que citou você também precisa estar dentro da Web of Science. Tá? Então, essa metrificação da Web of Science é puramente da Web of Science. Tá? Então, são apenas artigos publicados nessas revistas, são monitorados para citações. Depois vou mostrar também lá no Publons para vocês.
que a Web of Science, ela tem vários artigos que, mesmo dentro do PubMed, eles não são contabilizados em termos de citações. Deixa eu só fechar um negócio aqui para não me atrapalhar na apresentação. Não são contabilizados nas citações, por conta disso, porque não está dentro da Web of Science. E às vezes revistas muito boas, tá? Então, a Web of Science é a principal justamente por conta dessa rigorosidade que ela tem. Se a revista está dentro da Web of Science é porque ela tem qualidade. E por isso que ela acaba se tornando, essa métrica de índice H da Web of Science acaba sendo a principal. Porque, comparada às outras, ela vai ser que vai indicar o menor índice H. Então, é o mais conservador. Você pega o teu índice H da Web of Science, o teu índice H da Scopus, o teu índice H do Google Scholar. Sempre o do Google Scholar vai ser maior, Scopus um pouco menor e da Web of Science menor ainda. Tá? Então, acaba que o Web of Science é o principal por ser mais conservador. Quando a gente pensa em índice H, outro índice H, que também é importante, mas não é tão tradicional quanto a Web of Science, mas também é importante, é o da Scopus. É um índice H mais recente e abrange um número maior de revistas. Por isso que a chance de ter um índice H ser maior na Scopus é maior também. Então, o teu índice H, como ele é composto pelo número de citações e o número de revistas, o número de artigos publicados, se eu tenho um maior número de revistas, logo eu tenho uma maior chance de que meu índice H aumente. É um índice H próprio da Scopus, e no Lattes, ele tem um espaço lá, não para você colocar o teu índice H da Scopus, mas o número de citações e o número de artigos na Scopus. Mas o que eu indico que vocês façam? Na descrição do pesquisador, quando você coloca o teu resumo lá, quem você é e por aí vai, coloquem no final o teu índice H Scopus. Então, coloca lá Scopus H Index e coloca o número, porque isso também mostra o teu potencial de publicação, tá? Então, acaba que é bem importante, bem relevante vocês explorarem isso. E, por último, o último índice H seria do Google Scholar. O Google Scholar, ele acaba sendo o maior índice H porque ele pega tudo que está na web. Se eu tenho um artigo na Research Society in Development, que foi classificado como predatória, se essa revista, esse artigo, ela tem uma citação, Google Scholar contabiliza. Scopus não contabiliza, Web of Science não contabiliza. Mas o Scholar contabiliza. Qualquer documento teu que seja citado, que tenha o teu nome, ele vai contabilizar. Então, a métrica do índice H do Google Scholar é sempre maior. É relevante? É relevante também. Você tem que colocar lá no teu Lattes também, tá? Mas em termos de rigor, não tem tanto rigor, porque aqui pode ser que o pesquisador esteja produzindo muita quantidade, mas não necessariamente qualidade. Então, a Web of Science é quantidade e qualidade. A Scopus é um intermediário, mas ainda mantém muito a qualidade, porque não é tão fácil também estar dentro da Scopus. E a Google Scholar, ela abre para todo mundo. Daí acaba não levando tanto essa questão de rigor a sério, e o pesquisador pode publicar muito, mas muita coisa fraca em termos de evidência científica. Tudo isso eu tenho um lugar para colocar no Lattes. Se vocês abrirem o Lattes de vocês e colocarem lá, atualizar o Lattes, a última aba do Lattes vai ter lá citações. Tem citações no Easy, que é onde você vai colocar as citações do Web of Science. Citações no Cielo, que você também pode, é um outro lugar para você pegar. Citações no Scopus e citações em outra base bibliográfica, tá? É importante que você coloque. Se você já tem índice H, já coloque. Ah, eu não tenho índice H ainda, então vamos aí prosseguir na luta para publicar e ser citado por alguém. Daí você foi citado uma vez, você já tem índice H. E outro lugar que é muito importante estar atualizado, além do currículo Lattes, é o bendito ORCID. Então, o ORCID é muito importante, pessoal. Quem não dá tanta bola para o ORCID, até eu estava conversando até com a Ângela mesmo, na reunião do colegiado,
que o ORCID, ele é muito importante que vocês coloquem nas publicações. Tá? Então, tem gente que pega lá, manda só o nome para a publicação. Enfia o teu ORCID. Por que que você deve enfiar esse ORCID? O ORCID é como se fosse um RG teu de pesquisador. Tá? Então, eu tenho um número único, identificador único, tá? Como se fosse um CPF teu de pesquisador. Ele é persistente, ou seja, eu criei ele, vai ser aquele número. Então, ele é persistente ao longo do tempo, ele não vai alterar esse número. E usado para identificar autores e colaboradores de pesquisa. Por isso que ele é tão importante. Primeiro, porque ele é internacionalmente reconhecido. Você vai falar sobre ORCID lá nos Estados Unidos, vamos saber o que é. Vai falar lá na Espanha, vamos saber o que é. Então, o ORCID, ele é global. Todo mundo usa o ORCID, não é à toa que as revistas, a maior parte delas já está exigindo que você envie também o ORCID junto ali com a title page, junto com a tua página de título do teu artigo. Ele foi criado no intuito de resolver a ambiguidade e duplicação de nomes de autores. Então, eu tenho artigos que entrei com o nome como Cristiano Miranda de Araújo, e meu último nome ficou como Araújo et al., se eu fui o primeiro autor. Mas, depois de um tempo, eu comecei a alterar. Eu comecei a colocar de Araújo et al., então, tem os dois tipos de publicação. E daí, às vezes, alguém enfia um acento no meu nome, já muda. Ou, às vezes, alguém coloca Cristiano Miranda Araújo, também muda. Se a pessoa coloca o ORCID, independente se ficou Araújo ou de Araújo, ela vai contabilizar para esse RG, para esse CPF, né? Para esse teu código ORCID. Por isso que ele acaba resolvendo a questão de ambiguidade de duplicação de nomes. Independente se você mantém o mesmo nome nas publicações, ele vai contabilizar. Então, aqui a gente tem muito costume não é mais por lei obrigatório, né? Mas ainda, muitas vezes, a mulher acaba mudando o nome depois do casamento, coloca lá, acrescenta o último nome. Então, a minha esposa, por exemplo, a Bianca, era Bianca Marques de Matos, passou a ser Bianca Marques de Matos de Araújo. As publicações dela atuais fica de Araújo et al. Se ela não tivesse um identificador como esse, as publicações do passado iam se perder com essas agora, de Araújo, porque antes era Matos et al. Tá? Então, esse ORCID ele tem essa ideia de evitar essa ambiguidade. Ele integra com sistemas de publicações, e por isso também é mais do que importante você conter o teu ORCID na publicação, porque quando eu publico lá, por exemplo, na Clinical Oral Investigation, eu coloquei meu ORCID no artigo. Quando a revista lança esse artigo, já aparece um e-mail, vem ali no meu e-mail, ORCID, atualização do ORCID, e aparece, tal artigo foi adicionado ao seu ORCID. Esse ORCID, ele reconheceu que a revista publicou um artigo com meu nome, porque a revista colocou meu ORCID. E mais do que isso, a base, eu pego lá a Web of Science, eu linkei meu ORCID com a Web of Science. Então, a Web of Science também puxa esse artigo, porque ela puxou do ORCID, que puxou da revista. Então, tem que estar atualizado. Antigamente, não era tão usual você usar tanto o ORCID, e era opcional. Por mais que agora muitas revistas colocam como obrigatório. Então, às vezes, você tem artigo que o ORCID não puxou, porque a revista não avisou que foi publicado. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como atualizar o ORCID, depois, como atualizar a Scopus e como atualizar a Web of Science. Tudo isso visando a ideia de rastreabilidade. Teu nome precisa ser rastreável para que o teu índice H também aumente e seja contabilizado de maneira correta. Tá? Então, eu deixando o ORCID atualizado, deixando essas bases atualizadas, eu vou conseguir trazer o meu índice H verdadeiro. Então, é muito importante para um pesquisador cuidar com esses detalhes, porque você rala, rala, rala para fazer o trabalho, e daí ele não é contabilizado no teu currículo, não é algo tão interessante. Então, por favor, cuidem com isso a partir de agora. Vai enviar um artigo, coloca o teu ORCID. Quem submete o artigo sempre tem um campo para você adicionar o ORCID
do autor lá também, tá? Então, é bem importante. E, às vezes, quando acontece o descuido, por exemplo, quando eu tenho um artigo, acontece um descuido de não colocar meu ORCID. Eu vou lá no ORCID e adiciono manualmente. Porque se eu adicionei no ORCID, as outras bases também vão reconhecer, tá? Então, essa seria a nossa conversa e eu vou mostrar na prática ali para vocês como que vocês vão proceder nesse sentido. Dúvidas, pessoal, por enquanto? Tranquilo? Ah, e tem outro problema que eu não falei aqui. Depois eu até vou procurar alguém do grupo aqui para mostrar. Tem gente que cria mais de um perfil. Então, às vezes, você tem lá no Web of Science dois perfis, onde, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui que eu já vi, e depois até vou mostrar aqui o do Stechman, ou do Odilon. José Stechman Neto, daí Odilon Guariza Filho. Esse problema acontece geralmente com quem tem Júnior, Filho, Neto, no final do nome. Porque antes eles usavam o Odilon, por exemplo, Odilon Guariza Filho, ele usava nas publicações sem o hífen. Só que depois de um tempo, ele viu lá que alguns artigos parecia como filho, tchau, e daí ele começou a colocar Guariza hífen filho. Daí entra no Web of Science, tem o perfil do Odilon Guariza hífen filho e o perfil do Odilon Guariza filho. Mesma coisa do Stechman. Se você não unifica esses perfis, ele vai dar um índice H para o de Longuariza hífen filho e um índice H para o de Longuariza espaço filho. Aí são índices Hs diferentes e não vai somar, fazer a somatória que dá o teu índice H verdadeiro. Tá? Pode falar, Karina. Bom dia, pessoal. Cristiano, nesse caso, quando tem duplicado, existe uma forma de você ajustar em um único só? Uhum. Você reivindica perfil. Você Porque tem eu que. tenho dois trabalhos na época do meu doutorado, sabe? Que na época eu era solteira, né? Que aí botei, mas ele não identifica, então não tem a somatória. E é uma revista boa. Mas aí eu vou ver como é que você vai mostrar aí, de Dá repente, para fazer até a o teu minha, exemplo aí, teu exemplo a na minha prática. dúvida sana. Não, mas pode continuar aí. Porque ali tem alterou um pouco, até eu vou ter que procurar aqui essa parte. Eu fiz uma vez isso aí, mas eu vou procurar aqui na prática. Mas o Se eu meu não caso é encontrar, uma eu mostro. situação, é que ele não reconhece, se eu ponho lá no PubMed meu nome, Karina Veríssimo Meira Taveira, ele não reconhece dois artigos meus, e na verdade meu não, só que não tem um Taveira, entendeu? Ele não reconhece, ele não Então, puxa como artigo. mas eu vou mostrar outras Aham, formas que dá para fazer, tá? tá certo, Mas na valeu. Web of Science dá para você reivindicar. Na Scopus dá para você reivindicar artigo também. E no ORCID também, tá? Eu vou mostrar cada um Entendi, deles para vocês. tá jóia. Então, o primeiro deles, vou começar pelo em nível de importância, né? Então, o Web of Science é o principal. Deixa eu só abrir o perfil inicial da Web of Science, eu já projeto para vocês. Você digitar no Google Publons, ele vai direcionar para a Web of Science. Por quê? Deixa eu só colocar ali na tela. Antigamente, o Publons ele era uma plataforma separada da Web of Science. Só que acho que desde o ano passado, a Elsevier, Elsevier não, a Clarivate, ela unificou o Publons e a Web of Science. Então, se agora você procura ali, ó, Publons, ou Publons dentro do Google, ele vai dar esse site, quando você clica lá, ele vai aparecer aqui, ó, quer ver? Ele vai aparecer que ele está sendo redirecionado. Agora, acho que nem isso mais ele está aparecendo. Ele aparece que você está sendo redirecionado. Deixa eu só fazer o logout aqui. Daí fica mais fiel. Quando você digita Publons e entra no site, ele vai direcionar para cá. Daí você tem que colocar aqui, ó, eu, a senha.
Quando você coloca a tua senha, ele vai abrir isso todo aqui, tá? Veja que tem uma aba de documentos e uma aba de pesquisadores. Aqui eu procuro o pesquisador, tá? Então, eu coloco lá, vou colocar qualquer nome aleatório aqui. Araújo, Araújo Acuna, J. Não sei nem se existe. Tem o José Carlos Araújo Acuna. Então, entra no perfil dele, ó, dessa universidade, da Suíça, índice H, 2. Número de publicações na Web of Science, 3. Artigos citados, 8. Eu consigo ver também o número de artigos citados. Então, aqui, ó, eu tenho... esse artigo dele foi citado uma vez, esse duas vezes, esse 5 vezes. Publicados em 2021, 2022. Então, olhando esse pesquisador aqui, olha, ele tá ali, ó, 2021 publicou 2, 2022 publicou 1, 2023 vamos ver se ele vai publicar. Posso ver o citation report dele aqui, seria o gráfico. Então, ele teve um maior número de citações aqui, de publicações em 2021. Como ele publicou bem em 2021, o fruto começou a aparecer aqui, ó, 2022. Então, o número de citações dele em 2022 foi mais alto. 2023 manteve ali um número de citações. Então, ele teve 5 citações em 2022 e 3 citações em 2023, tá? Então, se eu volto ali para aquela página dele, o índice H dele é 2. Por quê? Porque ele tem 3 artigos, onde esse foi citado só uma vez, esse foi citado 2 vezes, esse foi citado 5. Então, pelo menos 2 artigos com pelo menos 2 citações. Então, por isso o índice H2. Então, esse autor, ele tem que torcer para que esse artigo de cima seja citado mais 2 vezes. Porque se citar esse artigo de cima mais 2 vezes, o índice H dele passa para 3. E isso também é estratégico, pessoal. O artigo, eu vejo ali, às vezes, qual artigo que eu preciso que tenha citação para que ele aumente o meu índice H. Porque às vezes está pela boa ali. É só ter uma citação desse artigo. Tá? Então, esse artigo é aquele artigo que você divulga para a galera. Fala, ó, esse item, por favor. E daí teu índice H aumenta também. Tá? Então, isso aí seria uma das formas. Ele aparece o percentil em termos de publicação dessa temática, aparece a categoria que esse pesquisador está inserido, né? Então, na parte matemática, métodos matemáticos, por aí vai. E a posição do autor. Então, esse autor, ele esteve em um artigo, ele estava em último autor, e nos outros artigos como autor correspondente. E aqui vai outra importância para vocês que ninguém dá bola. O autor correspondente. A Web of Science, ela contabiliza quem é autor correspondente. Então, aquele negócio que às vezes ninguém dá bola, pode colocar como autor correspondente, a Web of Science, ela contabiliza. Porque se você é autor correspondente, você mostra uma importância dentro do trabalho. Tá? Então, primeira posição, última posição. Então, a primeira posição é aquele que puxa a carroça, que é o que trabalhou mais. É o primeiro autor, né? O último autor geralmente é o orientador. E o autor correspondente pode ser o orientador, pode ser o primeiro autor, pode ser até mesmo alguém que está ali no meio. Tá? Então, o autor correspondente é aquele autor que vai ficar responsável por responder alguma coisa que precise. Tá? Então, é bem importante que vocês se atentem a isso. Tá, isso aqui é para eu procurar o pesquisador. Então, researchers, e coloco o nome do pesquisador lá. Mas eu quero ver o meu perfil. Então, eu tenho aqui, ó, Researcher Profile, que é onde é o meu perfil. Então, eu tenho lá, quando eu clico, ele coloca lá. Quando você coloca o, a tua instituição no artigo, a Web of Science puxa de lá também. Por isso que aqui, ó, eu tenho artigo até da PUC. Por quê? Porque eu tive lá na época do meu mestrado, meu doutorado, artigo publicado quando minha ligação era com a PUC Paraná. Então, aparece PUC Paraná. Aparece
o TP nesse formato escrita. Aparece Universidade Tuiuti do Paraná, aparece NARSM nesse jeito. Então, tudo que o Web of Science ele puxa do artigo, ele vai trazer para cá. Das categorias, da mesma forma. Eu tenho categoria dentro da odonto, dentro da cirurgia, dentro da neurociência. Agora, se perguntar se eu entendo alguma coisa disso, não entendo. Mas é porque o artigo que eu publiquei foi nessa área. Então, ele entende como a categoria que eu estou inserido é dentro dessa área. E o ORCID, o teu perfil da Web of Science precisa estar linkado com o ORCID. Isso aí é básico. Você precisa colocar lá em Profile, aqui, ó, My Profile, colocar o teu ORCID lá, tá? Então, precisa estar linkado com o ORCID. Coloque em foto, por favor. Coloca a foto no Lattes, não fica aparecendo aquele ícone horrível lá. Coloca a foto no Lattes, pega uma foto de casamento, pega uma foto do que for, uma palestra, mas coloca a foto, tá? É a mesma coisa aqui no Web of Science. É bem importante isso também. Outra coisa que eu não falei ali, revisões. Quando você faz uma revisão para uma revista que eles reconhecem, conta também. Então, hoje ainda não é tido como uma métrica tão relevante. Mas sempre quando você faz uma revisão, por exemplo, eu fiz a revisão para a Cefac, eu peço para ser reconhecido no ORCID. Daí o ORCID reconheceu, o Web of Science também reconheceu. E são revistas que não necessariamente estão dentro da Web of Science. Então, aqui, ó, veja esse artigo aqui, ó, da Dysphagia. É forte? Claro que é forte. Dysphagia é a 1 q 1. Mas, por algum motivo, eu nem sabia disso, não está dentro da Web of Science. E daí, se não está dentro da Web of Science, ela não contabiliza para o meu índice H. Tá? Então, por isso que o índice H da Web of Science é importante, é super importante. Mas você também tem que colocar no teu Lattes a da Scopus, porque da Scopus contabiliza também e traz um rigor, só que ela é um pouquinho mais aberta. Então, o teu índice H da Scopus acaba sendo maior, tá? Até essa informação, não sei se sabia, Vivi, disso? Não? É porque apareceu não indexado, imagino que não esteja, né? Mas, Não, eu tava olhando agora e percebi que tava faltando artigo, que não dava muito certo as contas, mas não sabia que não tava. então, porque daí, se não está indexado, não conta para o índice H. Isso Ai, também que não é, ótimo, né? é, é bem Que isso. legal, a Fona fica feliz, né? Por isso que tem que colocar no Lattes também a Scopus. Põe todos os índices H seus, gente. Tá? Então, ó, outra revista, Dental Traumatology. Essa revista dentro da Odonto é super forte. Também é uma revista dentro da área do trauma, é a principal revista da Odonto em termos de traumatologia orofacial. Também não está indexada. Mas eu tenho outras revistas aqui, ó, Audiology and Neurotology. Ela está indexada. European Journal of Orthodontics está indexada. Essas revistas, então esse artigo eu publiquei em 2023, ele não foi citado nenhuma vez ainda. Mas, quando for citado, ele vai aparecer aqui para mim. Então, se eu pego lá, tem um artigo, por exemplo, da Ângela, de 2019, cadê? Ó, esse artigo aqui, 2021, do Covid, que a gente fez na época do Covid, 24 citações. Então, quando eu chegar em 24 artigos com 24 citações cada, esse artigo que vai puxar a fila, né? Então, aqui esse artigo também publicado em 2023 citações, assim vai. Então, você vai acompanhando, tá? Tá, mas como que eu vou reivindicar a minha publicação? Porque está faltando publicação. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, Manage, clico ali, e daí coloca aqui, ó, adicionar publicações. Quando eu clico em adicionar publicações, ele tem como sugerir publicações para você. Então, o algoritmo do próprio Web of Science, ela procura pessoas com nomes parecidos com o teu. E daí coloca, esse artigo é teu, esse artigo é teu, esse artigo é teu. Eu nem uso muito isso daqui, porque a maioria procura Cristiano Araújo lá, de outras áreas. Mas tem como outra forma que também talvez seja até mais fácil, que é colocar aqui, ó, sincronizar com o ORCID. Quando você coloca aqui, adiciona essa opção,
tudo que está no teu ORCID, ele puxa também. Mas se eu for utilizar essa opção, o meu ORCID primeiro ele tem que estar atualizado, senão não vale de nada, tá? Eu posso colocar via upload também, ou pelo identificador, pelo DOI. Adiciono pelo DOI ele ali, procuro esse artigo e adiciono, tá? Então, isso seriam as formas da Web of Science. Precisa estar em dia a Web of Science, tá? O artigo não está indexado na Web of Science. Adiciona do mesmo jeito. Porque quando uma pessoa entra no teu perfil lá, ela vai ver que você tem produção, você tem artigo. Às vezes esse artigo não vai contabilizar porque é índice H, não tem problema, mas você tem artigo, tá? Então, essa seria uma das plataformas. Vamos para outra, Scopus. Então, a Scopus, deixa eu entrar aqui também do zero na Scopus, vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, quando você acessa Scopus fora da universidade, ela não abre a página para busca. Ela vai abrir essa página aqui. Então, nessa página, eu vou aqui em buscar autor. Quando eu clico em buscar autor, ele abre isso daqui, ó, que eu posso procurar o autor pelo ORCID, pela instituição ou pelo último nome e primeiro nome. Então, eu coloco lá meu último nome e primeiro nome. Então, D. Araújo Cristiano. Procuro. Cristiano VM Araújo. Não sou eu. Cristiano Miranda Araújo. Sou eu. Tá? Clico lá no meu nome. E olha o que eu falei. Meu índice H da Scopus é maior que do, da Web of Science. Justamente por conta disso. Então, eu coloco meu currículo os dois. Tá? Aparece a métrica. Então, comecei lá. Daí fui subindo. Então, aqui é o número de artigos publicados e o número de citações desses artigos, tá? Então, isso também é importante. O número de documentos que me citaram, o número de documentos que eu tenho dentro da Scopus, o número de pré-prints, coautores que estão comigo, e aqui tem até de prêmios. A posição do autor, de novo, aquele autor correspondente. Então, aqui, ó, último autor, 20%. Primeiro autor, 20%. Último autor, 16%. Coautor, 60%. Autor correspondente, 20%. Então, valorizem o autor correspondente também, tá? Porque é importante. E aqui tem de autor único, né? Carreira solo ali. Se você teve um artigo só teu. Aqui aparece também o número de citações por artigo. Então, esse artigo aqui da Karina, 2023, já tem uma citação, que indica aí esse outro da Sleep and Breathing, uma citação. Aqui a Desfeja, ela entra. Ó, Desfeja, ela entra. Dental Traumatology, ela entra. Tá? Então, veja que a Scopus ela é mais meio termo. Por mais que a tendência é que essas revistas fortes, em algum momento, elas sejam contabilizadas para a Web of Science também. Tá? Então, isso aí é questão às vezes, de tempo. Tá, mas tem artigo que não tem aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em editar meu perfil. Daí ele vai perguntar se sou eu mesmo. Sim, sou eu. Vou manter a mesma. E vou aqui em documentos. Quando eu coloco em documentos, eu vou aqui embaixo, ó, procurar por documentos que estão ausentes. E procura esse documento. Então, vou colocar lá. Você vai colocar qualquer um. Daí eu coloco aqui, adicionar ao perfil. Quando você faz isso, o teu perfil vai enviar uma solicitação para a Scopus, que vai julgar isso, vai pegar lá, de fato é a mesma pessoa. Se ela julgar que é procedente, aí ela já adiciona automaticamente para o teu perfil. E daí contabiliza para o teu índice H também, né? Então, se você tem algum artigo que está faltando, atualiza isso aí, tá? Aqui vai ter que ser 1 a 1. E a mesma coisa do perfil. Quando eu procurei lá o nome, eu tinha um problema com isso. Quando eu procurava Cristiano Miranda Araújo, aparecia Cristiano Miranda Araújo da PUC Paraná e Cristiano Miranda Araújo da Tuiuti. Porque como antes eu tinha ligação com a PUC, ficava lá PUC Paraná. E aqui a Tuiuti.
eu tive que solicitar para a Scopus também a unificação. E a mesma coisa, você clica no nome e se reivindica perfil. Tá? Então, é muito importante que vocês façam isso. Para aqueles que têm dois perfis, solicita a reivindicação. Ou entra no teu perfil principal, ou mais atual, e reivindica as publicações. Mas precisa estar em dia isso aí, tá? Senão o teu índice H acaba sendo prejudicado por conta disso. Google Scholar, como que eu vou fazer? Deixa eu entrar aqui. Google Scholar. No Google Scholar, você só vai entrar no Google Scholar e vai digitar teu nome lá. Ele vai aparecer, ó, perfis de usuários para Cristiano Miranda Araújo. Então, ó, o índice H do Google Scholar é maior ainda, porque tem artigo, por exemplo, tem artigo, deixa eu pegar um artigo aqui, de uma revista, ó, essa revista aqui, ó, essa revista não está no PubMed, não está em lugar nenhum. Ela é uma revista que ela, né, à toa que foi uma publicação super antiga minha, lá de 2011. E está em português ainda, a publicação é em português. 7 citações. Foram revistas do PubMed que me citaram? Provavelmente não. Se eu entrar aqui na 7, eu consigo ver quem citou. Tá, esse artigo, ó, me citou Universidade de Vassouras. Então, se eu clicar aqui, ó, um artigo lá da Universidade de Vassouras, um TCC, tá? Então, por isso que o índice H da Google Scholar é maior. Ele contabiliza até de TCC, até de monografia, tá? E por um outro detalhe agora seria a ideia do Lattes. Então, o Lattes precisa conter o teu índice H. Como que você vai colocar? Você vai colocar aqui no resumo, lá no final, depois que abrir aqui, eu vou mostrar. Lá no final, você vai colocar o índice H da Scopus e o índice H do Google Scholar. Mas coloque. Tá? É lógico, se você está começando agora, o índice H é 0 ainda, daí não coloca, não tem por que colocar. Mas está demorando aqui. Eita. Vamos atualizar essa página. Bom, vou entrar aqui. Então, aqui, ó, quando eu coloco no resumo, eu coloco lá Scopus H-Index, Google Scholar H-Index. Mas coloquem. E quando eu coloco lá em citações, ó, citações no Easy, eu coloco o meu Research ID, que tem lá, número total de citações, número de trabalhos e a data de atualização. Então, aqui a última vez que eu atualizei foi dia 30/8. E daí, no teu Lattes, ele vai aparecer isso. E, por fim, que vocês precisam atualizar é este bendito ORCID. Então, quando você entra no teu ORCID, tem que aparecer todas as suas publicações. Então, essa semana eu tive publicação lá na RSBO, Revista Sul Brasileira de Odontologia, alguma coisa assim, RSBO. Ela não puxou, porque a RSBO não puxou, não pediu meu artigo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar manualmente. Então, pego lá, ó, aqui tem o meu emprego, eu posso colocar até mesmo de comento e os trabalhos. Então, eu posso, às vezes ele coloca trabalhos iguais, eu posso colocar aqui para trabalhar com esses trabalhos iguais, para excluir um, e posso adicionar. Então, vamos adicionar baseado em procura, ou vamos adicionar baseado no DOI, ou no PubMed ID. Se é um artigo que é uma revista não indexada, ele não vai ter nada disso. Então, você coloca adicionar manualmente. Daí você coloca lá, tipo do artigo, tá? Até mesmo capítulo de livro. Se você tem capítulo de livro, joga para o teu ORCID. O teu ORCID é teu CPF, então tem que ter. Então, aqui eu coloco lá o que é. Então, eu vou colocar lá que é um artigo. Coloco daí o título, coloco, se tivesse o título, o nome da revista, data de publicação, o link, tá? Tudo isso eu coloco e peço para salvar. Se eu adiciono aqui, a website já vai puxar.
A Scopus já vai puxar, e por aí vai. Todo mundo puxa os teus artigos, tá? Então, essa seria a nossa conversa de hoje, de extrema relevância, porque precisa estar com isso em dia, tá? Então, vocês precisam colocar isso em dia. Ah, o Denis falou dessas IAs que fazem fotos profissionais, podem usar mesmo. Coloca até um terninho vocês, né? Fica todo elegante, tá? Então, usem a IA, façam foto profissional, é importante. Porque para perfil, assim, como pesquisador, dá um ar, um ar mais sério. Pode falar, Suzane. A Karina levantou primeiro, né? Pode falar, Karina. Cristiano, esse OCD, na verdade, ele puxa. O meu tá zero. Então, mas é porque você teve falha em termos O meu só tem assim, onde é que eu faço as revisões dos artigos, entendeu? mas As revistas, nos, mas meus nos trabalhos trabalhos está aqui tá zero? zero. É. Então, aí que tá. Se ele contabiliza errado, tem boas chances que a Web of Science também não conte alguns artigos para você. E por aí vai. Então, você vai ter que Aí, adicionar todos aqui. E tem que ver se você não está colocando o número do ORCID errado nas duas publicações. não, isso aí eu sempre uso o mesmo, assim. Isso aí, ô louco, tá bom. Tá? Obrigada. Mas tem que Mas eu tô atualizar olhando isso aqui. aí. Tem que deixar O meu tá atualizado. tudo, o meu tá zero, zero. Eu disse, nossa, mãe, eu vou fazer isso. Mas leva um tempinho mesmo, né? Que você tem que fazer. Até, por exemplo, o meu está desatualizado aqui. Se eu olhar no meu Lattes, eu tenho mais publicação do que está aqui. Eu tenho que pegar e colocar aqui também. Pode falar, Tá certo. Suzane. Seria possível disponibilizar uma lista de todos os artigos que foram publicados já no grupo? Porque acho que isso facilitaria até para a gente aumentar essas citações entre o grupo, né? Por isso, Assim, lista tem. É bem fácil conseguir isso. Nos próprios sites, eu tenho que só atualizar os de Próprio site, 2023, mas no o site tem site todos. mesmo. perfeito. E isso aí foi excelente você ter comentado, Suzane. É, por favor, você está escrevendo o artigo do NARSM, coloquem os artigos do NARSM. Tá? Onde que eu vou colocar? Tem lá a regra lá que a gente coloca lá do risco de viés de 0,49%, a gente considera alto. De Risco de 60, viés, cita 50 a você mesmo. 69. Cita o artigo. Tá? E aí tem que ser estratégico. Então, eu pego lá, aqui esse ponto aqui precisa melhorar. Então, cita esse artigo. Quero que esse artigo ganhe maior visibilidade. Coloco. Mas citem os artigos do NARSM. É importante isso para o grupo. Tá? Paloma, Bom dia. Uma dúvida, quando um artigo não tem DOI, tem como criar um DOI ou uma vez não criado, não tem como colocar? E por que que um artigo não tem DOI? é a revista que cria o DOI, né? E até tem um custo disso em cima disso para a revista. Então, as revistas mais fortes, revistas que estão no PubMed, praticamente todas têm DOI. Ou artigos que são antigos também, mesmo de revistas boas, não tinham DOI. Mas hoje em dia, as mais fortes têm DOI. Até mesmo algumas que são mais fracas já têm DOI. Tá? Mas aqui gera um custo e se não tem DOI, não tem DOI. Daí você tem que adicionar no teu Lattes de outros métodos, né? E no teu ORCID também, manualmente. Entendi. Tá bom? Thaís, pode falar? Esse índice da Cielo, Cristiano, é importante a gente colocar também ou não? Eu nunca usei ele, na verdade, mas tudo que você puder colocar é importante. É porque o índice a Cielo, como é uma base muito pequena, ela é uma base, é, não tem tanta expressão, acaba que quer colocar, coloca, mas não é tão importante, porque É se a porque gente ela tá no quer, Lattes, né? uhum, se conseguir esse Tem lá dado, no coloca. Lattes. Mas Tá. a gente pensa assim, ó, Web of Science é a principal porque ela é rigorosa e ela é internacional. Scopus também. Google Scholar também, porque Google Scholar é a internet inteira. Então, também é importante. A Cielo é só um universo bem pequeno, tá? Mas pode colocar, se quiser colocar, pode colocar.
Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que foi proveitoso essa nossa conversa. Eu acho que é importante trazer isso para o grupo, até mesmo para vocês valorizarem mais a questão do próprio Orcid, valorizarem mais de tempo em tempo, atualizar o perfil de vocês. A gente tem aqui alunos que têm várias publicações já, porque já estão mais tempo no grupo. Tem que valorizar isso. É o que eu falei do Lattes lá. Eu não me conformo quando você tem publicação que ralou tanto, você não me enfia no Lattes. Tem que fazer igual o Denis, que teve o aceite, 5 segundos depois já estava no Lattes dele. Tá? É igual jogar truco. Você tem que bater em cima da mesa, né, Denis? Tem que fazer desse jeito. Então, tem que jogar no Lattes. Quando eu tenho aceite, no mesmo momento eu jogo para o meu Lattes. Eu tenho o costume de, quando eu tenho artigo aceito, eu coloco lá em artigos aceitos. Então, por que que eu faço isso? Eu sei que tem professores, docentes ali, e até mesmo discentes que não têm esse costume, mas criem esse costume. Por quê? Se eu tenho um artigo aceito, eu coloco lá em artigo aceito no meu Lattes, eu sei que ele está aceito, em algum momento vai sair. Eu entrei lá um ano depois e vejo que ele ainda não saiu. Opa, deixa eu procurar o que está acontecendo, porque já tem um ano que eu tenho esse aceite. Então, essa seria a primeira coisa. Eu não esqueço dos meus artigos aceitos. Tá? Então, o que está no meu Lattes é o que eu tenho mesmo. E outra coisa, quando alguém vai visualizar o teu Lattes, ela vê lá, olha, você teve tantos artigos publicados, mas olha, tem vários aceitos aqui. Indica o que você tá produzindo, aí, você tá caminhando. Tá? Então, é bem importante que vocês criem essa rotina. Teve o aceite, corre para o Lattes, coloquem artigos aceitos. Precisa criar isso. Vocês é, estão começando, alguns já têm tempo, a gente rala tanto para conseguir a publicação, não tem sentido nenhum vocês publicarem e não colocarem no Lattes. Tá? Então, o Lattes é o cartão de visita de vocês. Tá bom? E o Orcid também. Lattes a nível Brasil, Orcid a nível mundial. Tá bom? Dúvidas? Deixa eu parar a gravação.